3. A forma de valor ou valor de troca. As mercadorias vêm ao mundo sob a forma de valores de uso ou de corpos de mercadorias, como ferro, linho, trigo, etc. Essa é sua forma natural, com que estamos habituados. Elas são só mercadorias, entretanto, devido à sua duplicidade, objetos de uso e simultaneamente portadores de valor. Elas aparecem, por isso, como mercadoria ou possuem a forma de mercadoria apenas na medida em que possuem forma dupla, forma natural e forma de valor. A objetividade do valor das mercadorias diferencia-se de Whitby-Hurty, pois não se sabe por onde apanhá-la. Nota 4, asterisco. Em direta oposição à palpável e rude objetividade dos corpos das mercadorias, não se encerra nenhum átomo de matéria natural na objetividade de seu valor. Podemos virar e revirar uma mercadoria como queiramos. Como coisa de valor, ela permanece imperceptível. Recordemo-nos, entretanto, que as mercadorias apenas possuem objetividade de valor na medida em que elas sejam expressões da mesma unidade social de trabalho humano, pois sua objetividade de valor é puramente social, e então é evidente que ela pode aparecer apenas numa relação social de mercadoria para mercadoria. Partimos, de fato, do valor de troca ou da relação de troca das mercadorias para chegar à pista de seu valor aí oculto. Nós precisamos agora voltar a essa forma de manifestação do valor. Toda pessoa sabe, ainda que não saiba mais do que isso, que as mercadorias possuem uma forma comum de valor, que contrasta, de maneira muito marcante, com a heterogeneidade de formas naturais que apresentam seus valores de uso, a forma dinheiro. Aqui cabe, no entanto, realizar o que não foi jamais tentado pela economia burguesa, isto é, comprovar a gênese dessa forma dinheiro, ou seja, acompanhar o desenvolvimento da expressão do valor contida na relação do valor das mercadorias de sua forma mais simples e sem brilho até a ofuscante forma dinheiro. Com isso, desaparece o enigma do dinheiro. A relação mais simples de valor é evidentemente a relação de valor de uma mercadoria com uma única mercadoria de tipo diferente. Não importa qual ela seja, a relação de valor entre duas mercadorias fornece, por isso, a expressão mais simples de valor para uma mercadoria. A. Forma simples, singular ou acidental de valor. X mercadoria A igual Y mercadoria B ou X mercadoria A vale Y mercadoria B. 20 varas de linho igual um casaco, ou 20 varas de linho valem um casaco. 1. Os dois polos da expressão de valor, forma relativa de valor e forma equivalente. O segredo de toda forma de valor encerra-se nessa forma simples de valor. Na sua análise reside a verdadeira dificuldade. Duas mercadorias diferentes, A e B. Em nosso exemplo, linho e casaco. Representam aqui, evidentemente, dois papéis distintos. O linho expressa seu valor no casaco. O casaco serve de material para essa expressão de valor. A primeira mercadoria representa um papel ativo, a segunda, um papel passivo. O valor da primeira mercadoria é apresentado como valor relativo ou a ela encontra-se sob forma relativa de valor. A segunda mercadoria funciona como equivalente, ou encontra-se em forma equivalente. Forma relativa de valor e forma equivalente pertencem uma à outra, se determinam reciprocamente. São momentos inseparáveis, porém, ao mesmo tempo, são extremos que se excluem mutuamente, ou se opõem, isto é, polos da mesma expressão de valor. Elas se repartem sempre entre as diversas mercadorias relacionadas entre si pela expressão de valor. Eu não posso, por exemplo, expressar o valor do linho em linho. 20 varas de linho igual 20 varas de linho não é nenhuma expressão de valor. A equação diz, ao contrário, 20 varas de linho são nada mais que 20 varas de linho, um quantum determinado do objeto de uso linho. O valor do linho pode assim ser expresso apenas relativamente, isto é, por meio de outra mercadoria. A forma relativa de valor do linho supõe, portanto, que alguma outra mercadoria a ela se oponha na forma equivalente.
Por outro lado, essa outra mercadoria que figura como equivalente não pode ao mesmo tempo encontrar-se em forma relativa de valor. Não é ela que expressa seu valor, ela fornece apenas o material, a expressão do valor de outra mercadoria. É verdade que a expressão 20 varas de linho igual a um casaco, ou 20 varas de linho valem um casaco, encerra também as relações contrárias, um casaco igual 20 varas de linho, ou um casaco vale 20 varas de linho. Porém, assim preciso inverter a equação para poder expressar o valor relativo do casaco, e tão logo eu faço isso, torna-se o linho equivalente em vez do casaco. A mesma mercadoria não pode, portanto, aparecer ao mesmo tempo sob ambas as formas na mesma expressão de valor. Essas formas, antes, excluem-se polarmente. Se uma mercadoria encontra-se sob a forma relativa de valor ou sob a forma oposta à forma equivalente, depende exclusivamente da posição que essa mercadoria ocupe na expressão de valor em cada momento, ou seja, se é a mercadoria cujo valor é expresso ou aquela na qual é expresso o valor. 2. A forma relativa de valor. A. Conteúdo da forma relativa de valor. Para descobrir como a expressão simples do valor de uma mercadoria se esconde na relação de valor entre duas mercadorias, deve-se considerar essa relação, de início, totalmente independente de seu lado quantitativo. Procede-se, na maioria das vezes, justamente ao contrário, e vê-se na relação de valor apenas a proporção na qual determinados quanta de duas espécies de mercadoria se equiparam. Perde-se de vista que as grandezas de coisas diferentes tornam-se quantitativamente comparáveis só depois de reduzidas à mesma unidade. Somente como expressões da mesma unidade são elas homônimas, por conseguinte, grandezas comensuráveis. Nota 17. Se 20 varas de linho igual um casaco, ou igual 20, ou igual x casacos, isto é, se dado o quantum de linho vale muitos ou poucos casacos, cada uma dessas proporções implica sempre que linho e casaco, como grandezas de valor, sejam expressões da mesma unidade, coisas da mesma natureza. Linho igual casaco é o fundamento da equação. Mas as duas mercadorias quantitativamente equiparadas não desempenham o mesmo papel. Apenas o valor do linho é expresso. E como? Por meio de sua relação com o casaco como seu, abre aspas, equivalente, fecha aspas, ou seu, abre aspas, permutável, fecha aspas. Nessa relação, o casaco vale como forma de existência de valor, como coisa de valor, pois apenas como tal é o mesmo que o linho. Por outro lado, a própria existência do valor do linho vem à tona ou obtém uma expressão autônoma, pois somente como valor pode o linho relacionar-se com o casaco como equivalente, ou com ele permutável. Assim, o ácido butírico é um corpo diferente do formiato de propilo. Ambos, entretanto, são constituídos das mesmas substâncias químicas, carbono, hidrogênio e oxigênio, combinadas na mesma percentagem, a saber, C4H8O2. Se fossem equiparados ácido butírico e formiato de propilo, valeria nessa relação, primeiro, o formiato de propilo como simples forma de existência do C4H8O2. E segundo, seria dito que o ácido butírico compõe-se também de C4H8O2. Pela equiparação do formiato de propilo com o ácido butírico, seria expresso, portanto, sua substância química em contraste com sua forma corpórea. Digamos, como valores, as mercadorias são meras gelatinas de trabalho humano. Então, a nossa análise reduz as mesmas à abstração de valor, sem dar-lhes, porém, qualquer forma de valor diferente de suas formas naturais. A coisa é diferente na relação de valor de uma mercadoria a outra. Seu caráter de valor revela-se aqui por meio de sua própria relação a outra mercadoria. Ao equiparar-se, por exemplo, o casaco como coisa de valor ao linho, é equiparado o trabalho inserido no primeiro com o trabalho contido neste último. Na verdade, a alfaiataria que faz o casaco é uma espécie de trabalho concreto diferente da tecelagem que faz o linho. Porém, a equiparação com a tecelagem reduz a alfaiataria realmente àquilo em que ambos são iguais, a seu caráter comum de trabalho humano. Indiretamente é então dito que também a tecelagem,
contanto que ela teça valor, não possui nenhuma característica que a diferencie da alfaiataria e é, portanto, trabalho humano abstrato. Somente a expressão de equivalência de diferentes espécies de mercadoria revela o caráter específico do trabalho gerador de valor, ao reduzir de fato os diversos trabalhos contidos nas mercadorias diferentes a algo comum neles, ao trabalho humano em geral. Nota 17a. Não basta, porém, expressar o caráter específico do trabalho em que consiste o valor do linho. A força de trabalho do homem em estado líquido ou trabalho humano cria valor, porém não é valor. Ele torna-se valor em estado cristalizado, em forma concreta. Para expressar o valor do linho como gelatina de trabalho humano, ele deve ser expresso como uma, abre aspas, objetividade, fecha aspas, concretamente diferente do linho mesmo, e simultaneamente comum ao linho e a outra mercadoria. A tarefa já está resolvida. Na relação de valor do linho vale o casaco como seu igual em qualidade, como coisa da mesma natureza, porque é um valor. Ele vale aqui, portanto, como coisa, na qual aparece valor ou a qual, em sua forma natural, palpável, representa valor. Na verdade, o casaco, o corpo da mercadoria casaco, é um mero valor de uso. Um casaco expressa tão pouco valor quanto qualquer peça de linho. Isso comprova apenas que ele significa mais dentro da relação de valor com o linho que fora dela, assim como algumas pessoas significam mais dentro de um casaco com galões do que fora dele. Na produção do casaco foi realmente despendida força de trabalho humana sob a forma de alfaiataria. É, portanto, o trabalho humano nele acumulado. Por esse lado, é o casaco, abre aspas, portador de valor, fecha aspas, ainda que essa sua propriedade não se veja mesmo através de sua forma mais puída. E, na relação de valor do linho, ele vale apenas segundo esse lado, portanto, como valor corporificado, como corpo de valor. Apesar de sua aparição abotoada, o linho reconheceu nele a bela alma de valor de origem comum. O casaco, em relação ao linho, não pode representar valor sem que para este o valor assuma, simultaneamente, a forma de um casaco. Assim, o indivíduo A não pode comportar-se para o indivíduo B como uma majestade, sem que para A, majestade assuma simultaneamente a forma corpórea de B e, portanto, que modifique feições, cabelos e várias outras características cada vez que muda o pai do povo. Na relação de valor na qual o casaco constitui o equivalente do linho, vale, portanto, a forma de casaco como forma de valor. O valor da mercadoria linho é assim expresso no corpo da mercadoria casaco, o valor de uma mercadoria no valor de uso da outra. Como o valor de uso é o linho uma coisa fisicamente diferente do casaco, como o valor é algo igual ao casaco e parece, portanto, como um casaco. Assim, o linho recebe uma forma de valor diferente de sua forma natural. Sua existência de valor aparece em sua igualdade com o casaco, assim como a natureza de carneiro do cristão em sua igualdade com o Cordeiro de Deus. Vê-se, tudo que nos disse antes a análise do valor das mercadorias, diz-nos o linho logo que entra em relação com outra mercadoria, o casaco. Só que ele revela seu pensamento em sua linguagem exclusiva, a linguagem das mercadorias, para dizer que o seu próprio valor foi gerado pelo trabalho em sua abstrata propriedade de trabalho humano. Ele diz que o casaco, na medida em que ele lhe equivale, portanto, é valor, compõe-se do mesmo trabalho que o linho. Para dizer que a sua sublime objetividade de valor é distinta de seu corpo entretelado, ele diz que o valor se parece com um casaco, e que, portanto, ele mesmo, como coisa de valor, iguala-se ao casaco, como um ovo ao outro. Diga-se de passagem que a linguagem das mercadorias, além do hebraico, possui também muitos outros idiomas mais ou menos corretos. A palavra alemã Wertsein, valer, expressa, por exemplo, com menos acerto que o verbo romano valere, valer, valoir, que a equiparação da mercadoria B com A é a própria expressão de valor da mercadoria A. Paris vaut bien une messe. Nota 5, asterisco. Por meio da relação de valor, a forma natural da mercadoria B torna-se a forma de valor da mercadoria A, ou o corpo da mercadoria B, o espelho do valor da mercadoria A. Nota 18.
Ao relacionar-se com a mercadoria B como corpo de valor, como materialização de trabalho humano, a mercadoria A torna o valor de uso de B material de sua própria expressão de valor. O valor da mercadoria A, assim expresso no valor de uso da mercadoria B, possui a forma do valor relativo. B. Determinação quantitativa da forma de valor relativa. Toda mercadoria cujo valor deve ser expresso é um objeto de uso em dado quantum, 15 arrobas de trigo, 100 libras de café, etc. Esse dado quantum de mercadoria contém determinado quantum de trabalho humano. A forma de valor tem de expressar não só valor em geral, mas também valor determinado quantitativamente ou grandeza de valor. Na relação de valor da mercadoria A com a mercadoria B, o linho com o casaco, é equiparado não apenas qualitativamente ao linho à espécie de mercadoria casaco como corpo de valor em geral, mas determinado quantum de linho, por exemplo 20 varas, equipara-se a determinado quantum do corpo de valor ou equivalente, por exemplo, um casaco. A equação, abre aspas, 20 varas de linho igual a um casaco, ou 20 varas de linho valem um casaco, fecha aspas, pressupõe que um casaco contém tanta substância de valor quanto 20 varas de linho, que ambas as quantidades de mercadorias custam assim o mesmo trabalho, ou igual quantidade de tempo de trabalho. O tempo de trabalho necessário para a produção de 20 varas de linho ou um casaco altera-se, porém, com cada alteração na forma produtiva da tecelagem ou da alfaiataria. A influência de tais mudanças sobre a expressão relativa de grandeza de valor deve agora ser examinada mais de perto. Primeiro, que mude o valor do linho, nota 19, enquanto o valor do casaco permanece constante. Se o tempo de trabalho necessário para a produção do linho dobra, talvez em consequência da crescente infertilidade do solo em que se produz o linho, então duplica-se seu valor. Em vez de 20 varas de linho igual a um casaco, teríamos 20 varas de linho igual a 2 casacos, pois um casaco contém agora apenas metade do tempo de trabalho de 20 varas de linho. Ao contrário, se diminui a metade do tempo de trabalho necessário para a produção do linho, em consequência, por exemplo, da melhoria dos teares, cai também o valor do linho pela metade. Consequentemente, agora 20 varas de linho igual meio casaco. O valor relativo da mercadoria A, isto é, seu valor expresso na mercadoria B, sobe e cai, portanto, diretamente com o valor da mercadoria A, enquanto permanece o mesmo o valor da mercadoria B. Segundo, que valor do linho permaneça constante enquanto muda o valor do casaco. Duplica sob essas circunstâncias o tempo de trabalho necessário para a produção do casaco. Eventualmente, em consequência de uma tosquia desfavorável, então temos, em vez de 20 varas de linho igual a um casaco, agora 20 varas de linho igual meio casaco. Se, ao contrário, o valor do casaco cai à metade, então 20 varas de linho igual 2 casacos. Permanecendo constante o valor da mercadoria A, cai ou sobe, portanto, o seu valor relativo expresso na mercadoria B, em relação inversa à mudança de valor de B. Ao se compararem os diferentes casos sob primeiro e segundo, resulta que a mesma mudança de grandeza do valor relativo pode provir de causas totalmente opostas. Assim, 20 varas de linho igual a um casaco se transforma em 1. A equação 20 varas de linho igual a 2 casacos, ou porque o valor do linho duplica-se, ou porque o valor dos casacos cai à metade. E 2. A equação 20 varas de linho igual a meio casaco, ou porque o valor do linho cai à metade, ou porque o valor do casaco sobe ao dobro. Terceiro, as quantidades de trabalho necessárias para a produção de linho e casaco podem variar simultaneamente na mesma direção e na mesma proporção. Nesse caso, depois como antes, 20 varas de linho igual a um casaco, quaisquer que sejam as mudanças de seus valores. Descobre-se sua mudança de valor tão logo se as compare com uma terceira mercadoria, cujo valor permaneceu constante. Subissem ou caíssem os valores de todas as mercadorias simultaneamente e na mesma proporção,
então seus valores relativos permaneceriam imutáveis. Sua real mudança de valor seria inferida do fato de que no mesmo tempo de trabalho seria agora fornecido, em geral, um quantum maior ou menor de mercadorias do que antes. Quarto, os tempos de trabalho necessários à produção de linho e casaco, respectivamente, e, portanto, seus valores, podem variar simultaneamente na mesma direção, porém em grau diferente, ou em direção contrária, etc. A influência de todas as possíveis espécies de combinações sobre o valor relativo de uma mercadoria obtém-se pela simples aplicação dos casos primeiro, segundo e terceiro. As mudanças reais na grandeza de valor não se refletem, nem clara nem completamente, em sua expressão relativa ou na grandeza do valor relativo. O valor relativo de uma mercadoria pode mudar apesar de seu valor permanecer constante. Seu valor relativo pode permanecer constante apesar de mudar seu valor e, finalmente, não necessitam de nenhuma forma coincidir as mudanças simultâneas em sua grandeza de valor e na expressão relativa dessa grandeza. Nota 20. 3. A forma equivalente. Viu-se, ao expressar uma mercadoria A, o linho, seu valor no valor de uso de uma mercadoria diferente, B, o casaco. Imprime a esta última uma forma peculiar de valor, a de equivalente. A mercadoria linho traz sua própria qualidade de ter valor à luz pelo fato de que o casaco, sem assumir uma forma de valor diferente de sua forma corpórea, se lhe equipara. O linho exprime assim, de fato, sua própria qualidade de ter valor na circunstância de que o casaco é, com ele, diretamente permutável. A forma equivalente de uma mercadoria é, consequentemente, a forma de sua permutabilidade direta com outra mercadoria. Quando uma espécie de mercadoria, como o casaco, serve de equivalente a outra espécie de mercadoria, como o linho, e por conseguinte casacos receberam a propriedade característica de se encontrarem em forma permutável direta com o linho, não é dada de nenhuma maneira a proporção na qual o linho e o casaco são trocáveis. Ela depende da grandeza de valor dos casacos, já que a grandeza de valor do linho é dada. Se se expressa o casaco como equivalente e o linho como valor relativo, ou ao contrário, o linho como equivalente e o casaco como valor relativo, sua grandeza de valor permanece depois, como antes, determinada pelo tempo de trabalho necessário para sua produção. Portanto, independente de sua forma de valor, tão logo, porém, a espécie de mercadoria casaco assume na expressão de valor o lugar de equivalente, sua grandeza de valor não adquire nenhuma expressão como grandeza de valor. Ela figura na equação de valor muito mais apenas como determinado quantum de uma coisa. Por exemplo, 40 varas, abre aspas, valem, fecha aspas, o quê? 2 casacos? Como a espécie de mercadoria casaco desempenha aqui o papel de equivalente, o valor de uso em face do linho como corpo de valor, basta também determinado quantum de casacos para expressar determinado quantum de valor de linho. 2 casacos podem expressar, portanto, a grandeza de valor de 40 varas de linho, mas não podem nunca expressar sua própria grandeza de valor, a grandeza de valor de casacos. A interpretação superficial dessa realidade, que o equivalente sempre possui na equação de valor apenas a forma de simples quantum de uma coisa, de um valor de uso, induziu Bailey, como muitos de seus antecessores e sucessores, a ver na expressão de valor apenas uma relação quantitativa. Pelo contrário, a forma equivalente de uma mercadoria não contém nenhuma determinação quantitativa de valor. A primeira peculiaridade que chama atenção quando se observa a forma equivalente é esta. O valor de uso torna-se forma de manifestação de seu contrário, do valor. A forma natural da mercadoria torna-se forma de valor. Porém, nota bene, esse qui pro quo ocorre para uma mercadoria B, casaco ou trigo ou ferro, etc. Apenas internamente a relação de valor, na qual outra mercadoria qualquer, A, linho, etc., junta-se a ela, apenas no interior dessa relação. Como nenhuma mercadoria pode figurar como equivalente de si mesma, portanto, tampouco podendo fazer de sua própria pele natural expressão de seu próprio valor, ela tem de relacionar-se como equivalente a outra mercadoria,
ou fazer da pele natural de outra mercadoria sua própria forma de valor. Que nos ilustre isso o exemplo de uma medida que se aplica aos corpos de mercadorias como corpos de mercadorias, isto é, como valores de uso. Um pão de açúcar, sendo corpo, é pesado e tem, portanto, peso. Porém, não se pode ver ou sentir o peso de nenhum pão de açúcar. Tomemos então pedaços diferentes de ferro, cujo peso foi determinado antes. Considerada em si, a forma do ferro é tão pouco forma de manifestação do peso quanto a do pão de açúcar. Contudo, para expressar o pão de açúcar como peso, nós o colocamos numa relação de peso com o ferro. Nessa relação, o ferro figura como um corpo que nada representa além de peso. Quantidades de ferro servem, portanto, como medida de peso do açúcar e representam perante o corpo do açúcar mera figuração do peso, forma de manifestação de peso. O ferro desempenha esse papel apenas dentro dessa relação, na qual entra o açúcar ou qualquer outro corpo cujo peso deve ser encontrado. Caso ambas as coisas não fossem pesadas, não poderiam entrar nessa relação, e um não poderia servir, portanto, de expressão do peso do outro. Lancemos ambos sobre uma balança, e veremos de fato que eles, enquanto peso, são o mesmo e, portanto, em proporção determinada, são do mesmo peso. Como medida de peso, o ferro representa, em confronto com o pão de açúcar, apenas peso, e assim, em nossa expressão de valor, o corpo do casaco representa em relação ao linho apenas valor. Aqui termina, entretanto, a analogia. O ferro representa na expressão de peso do pão de açúcar uma propriedade natural comum a ambos os corpos, seu peso, enquanto o casaco representa, na expressão de valor do linho, uma propriedade sobrenatural a ambas as coisas, seu valor, algo puramente social. Expressando a forma relativa de valor de uma mercadoria, por exemplo do linho, sua qualidade de ter valor como algo inteiramente distinto de seu corpo e suas propriedades, por exemplo, como algo igual a um casaco, essa expressão mesma indica que nela se oculta uma relação social. Com a forma equivalente se dá ao contrário. Ela consiste justamente em que o corpo da mercadoria, como o do casaco, tal qual ela é, expressa valor, possuindo, portanto, por natureza, forma de valor. É verdade que isso vale apenas internamente à relação de valor, na qual a mercadoria linho está relacionada à mercadoria casaco enquanto equivalente. Nota 21. Como, porém, as propriedades de uma coisa não se originam de sua relação com outras coisas, antes apenas atuam em tal relação, parece também que o casaco possui, por natureza, sua forma equivalente, sua propriedade de ser diretamente trocável, tanto quanto sua propriedade de ser pesado ou de manter alguém aquecido. Daí, o enigmático da forma equivalente que de início fere o olhar burguês rústico de economista político, tão logo esta se apresenta a ele já pronta sob a forma dinheiro. Então ele busca explicações que ponham de lado o caráter místico de ouro e prata, substituindo-os por mercadorias menos ofuscantes, e salmodiando com sempre renovado prazer o catálogo das mercadorias vulgares, que em outros tempos desempenharam o papel do equivalente de mercadorias. Ele não suspeita que a mais simples expressão de valor, como 20 varas de linho igual a um casaco, já dá a solução do enigma da forma equivalente. O corpo da mercadoria que serve de equivalente figura sempre como corporificação do trabalho humano abstrato, e é sempre o produto de determinado trabalho concreto, útil. Esse trabalho concreto torna-se, portanto, expressão de trabalho humano abstrato. Se o casaco figura, por exemplo, como simples realização, então a alfaiataria, a qual nele realmente se realiza, vale como simples forma de realização do trabalho humano abstrato. Na expressão de valor do linho, a utilidade da alfaiataria não consiste em fazer roupas, portanto também pessoas, mas sim em que ela faz um corpo em que é visível que é valor. Por conseguinte, gelatina de trabalho, que em nada se diferencia do trabalho objetivado no valor do linho. Para fazer tal espelho do valor é preciso que a alfaiataria mesma não reflita nada a não ser sua propriedade abstrata de ser trabalho humano. Na forma de alfaiataria como na forma de tecelagem é despendida a força de trabalho do homem. Ambas as atividades possuem, portanto, a propriedade geral do trabalho humano e, por conseguinte,
Em determinados casos, como por exemplo na produção de valor, podem ser consideradas somente sob esse ponto de vista. Tudo isso não é misterioso, mas na expressão de valor da mercadoria a coisa torna-se distorcida. Por exemplo, para expressar que a tecelagem, não em sua forma concreta como tecelagem, mas sim em sua propriedade geral como trabalho humano, gera o valor do linho. Ela é confrontada com a alfaiataria, o trabalho concreto que produz o equivalente do linho, como a forma de realização palpável do trabalho humano abstrato. É, portanto, uma segunda peculiaridade da forma equivalente que trabalho concreto se converta na forma de manifestação de seu contrário, trabalho humano abstrato. Mas, na medida em que esse trabalho concreto, a alfaiataria, funciona como mera expressão de trabalho humano indiferenciado, possui ele a forma da igualdade com outro trabalho, o trabalho contido no linho, e é, portanto, ainda que trabalho privado como todos os outros, trabalho que produz mercadorias, por conseguinte, trabalho em forma diretamente social. Por isso mesmo, apresenta-se ele num produto que é diretamente trocável por outra mercadoria. É, portanto, uma terceira peculiaridade da forma equivalente que trabalho privado se converta na forma de seu contrário, trabalho em forma diretamente social. As duas peculiaridades da forma equivalente desenvolvidas por último tornam-se ainda mais palpáveis quando retornamos ao grande pesquisador que primeiramente analisou a forma de valor, assim como muitas formas de pensamento, de sociedade e da natureza. Este é Aristóteles. De início, declara Aristóteles claramente que a forma dinheiro da mercadoria é apenas a figura mais desenvolvida da forma simples de valor, isto é, da expressão do valor de uma mercadoria em outra mercadoria qualquer, pois ele diz, abre aspas, 5 almofadas igual uma casa, fecha aspas. Abre aspas, não se diferencia, fecha aspas, de, abre aspas, 5 almofadas igual tanto dinheiro, fecha aspas. Ele reconhece, ademais, que a relação de valor em que essa expressão de valor está contida condiciona por seu lado que a casa é equiparada qualitativamente à almofada, e que essas coisas perceptivelmente diferentes, sem tal igualdade de essências, não poderiam ser relacionadas entre si como grandezas comensuráveis. Abre aspas. A troca, fecha aspas, diz ele, abre aspas, não pode existir sem a igualdade, nem a igualdade sem a comensurabilidade, fecha aspas. Mas aqui ele se detém desconfiado e renuncia a seguir, analisando a forma de valor. É, porém, em verdade, impossível que coisas de espécies tão diferentes sejam comensuráveis, isto é, qualitativamente iguais. Essa equiparação pode apenas ser algo estranho à verdadeira natureza das coisas, por conseguinte, somente um artifício para necessidade prática. Fecha aspas. Nota 6, asterisco. O próprio Aristóteles nos diz que fracassa o prosseguimento de sua análise, a saber, na falta do conceito de valor, que é o igual, isto é, a substância comum que a casa representa para a almofada na expressão de valor da almofada. Tal coisa não pode, abre aspas, em verdade existir, fecha aspas, diz Aristóteles. Por quê? A casa representa contraproposta à almofada, algo igual, na medida em que represente o que é realmente igual em ambas, a almofada e a casa, isto é, trabalho humano. Que na forma dos valores de mercadorias todos os trabalhos são expressos como trabalho humano igual, e portanto como equivalentes. Não podia Aristóteles deduzir da própria forma de valor, porque a sociedade grega baseava-se no trabalho escravo, e tinha, portanto, por base natural, a desigualdade entre os homens e suas forças de trabalho. O segredo da expansão de valor, a igualdade e equivalência de todos os trabalhos, porque e na medida em que são trabalho humano em geral, somente pode ser decifrado quando o conceito de igualdade humana já possui a consciência de um preconceito popular. Mas isso só é possível numa sociedade na qual a forma mercadoria é a forma geral do produto de trabalho, por conseguinte também a relação das pessoas umas com as outras, enquanto possuidoras de mercadorias, é a relação social dominante. O gênio de Aristóteles
resplandece justamente em que ele descobre uma relação de igualdade na expressão de valor das mercadorias. Somente as limitações históricas da sociedade na qual ele viveu o impediram de descobrir em que consiste, abre aspas, em verdade, fecha aspas, essa relação de igualdade. 4. O conjunto da forma simples de valor. A forma simples de valor de uma mercadoria está contida em sua relação de valor com outra mercadoria de tipo diferente, ou na relação de troca com a mesma. O valor da mercadoria A é expresso qualitativamente por meio da permutabilidade direta da mercadoria B com a mercadoria A. Ele é expresso quantitativamente por meio da permutabilidade de um quantum determinado da mercadoria B por dado quantum da mercadoria A. Em outras palavras, o valor de uma mercadoria tem expressão autônoma por meio de sua representação como, abre aspas, valor de troca, fecha aspas. Quando, no início deste capítulo, para seguir a maneira ordinária de falar, havíamos dito a mercadoria é valor de uso e valor de troca. Isso era, a rigor, falso. A mercadoria é valor de uso ou objeto de uso e, abre aspas, valor, fecha aspas. Ela apresenta-se como esse duplo que ela é, tão logo seu valor possui uma forma rápida de manifestação, diferente de sua forma natural, a do valor de troca, e ela jamais possui essa forma quando considerada isoladamente, porém sempre apenas na relação de valor ou de troca com uma segunda mercadoria de tipo diferente. No entanto, uma vez conhecido isso, aquela maneira de falar não causa prejuízo, mas serve como abreviação. Nossa análise provou que a forma de valor ou a expressão de valor da mercadoria origina-se da natureza do valor das mercadorias e não, ao contrário, que valor e grandeza de valor tenham origem em sua expressão como valor de troca. Essa é, entretanto, a ilusão, tanto dos mercantilistas e seus modernos requentadores como Ferrier, Gamillo, etc., nota 22, quanto também de seus antípodas, os modernos commis voyageurs do livre-cambismo, como Bastiat e consortes. Os mercantilistas dão a maior importância ao lado qualitativo da expressão de valor, portanto, na forma equivalente da mercadoria, que possui no dinheiro sua forma completa. Os modernos mascates do livre-cambismo, que necessitam desembaraçar-se de suas mercadorias a qualquer preço, ressaltam, ao contrário, exclusivamente o lado quantitativo da forma relativa de valor. Para eles não existem, em consequência, nem valor nem grandeza de valor da mercadoria, exceto na expressão por meio da relação de troca, portanto, apenas no boletim diário dos preços. O escocês MacLeod, em sua função de ordenar e adornar com a maior erudição possível as confusas ideias de Lombard Street, nota 7 asterisco, forma a síntese bem-sucedida entre os mercantilistas supersticiosos e os mascates esclarecidos do livre-cambismo. O exame mais pormenorizado da expressão de valor da mercadoria A, contida na relação de valor com a mercadoria B, demonstrou que dentro da mesma a forma natural da mercadoria A funciona apenas como figuração de valor de uso, a forma natural da mercadoria B apenas como forma valor ou figuração de valor. A antítese interna entre o valor de uso e valor oculta na mercadoria é, portanto, representada por meio de uma antítese externa, isto é, por meio da relação de duas mercadorias, na qual uma delas, cujo valor deve ser expresso, funciona diretamente apenas como valor de uso, a outra, ao contrário, na qual o valor é expresso, vale diretamente apenas como valor de troca. A forma simples de valor de uma mercadoria é, por conseguinte, a forma simples de manifestação da antítese entre valor de uso e valor nela contida. O produto de trabalho é, em todas as situações sociais, objeto de uso. Porém, apenas uma época historicamente determinada de desenvolvimento, a qual apresenta o trabalho despendido na produção de um objeto de uso como sua propriedade, abre aspas, objetiva, fecha aspas, isto é, como seu valor, transforma o produto de trabalho em mercadoria.
Segue daí que a forma simples de valor da mercadoria é, ao mesmo tempo, a forma mercadoria simples do produto do trabalho e que, portanto, também o desenvolvimento na forma mercadoria coincide com o desenvolvimento na forma valor. O primeiro olhar mostra a insuficiência da forma simples de valor. Essa forma embrionária que somente amadurece por meio de uma série de metamorfoses até a forma preço. A expressão em qualquer mercadoria B distingue o valor da mercadoria A apenas de seu próprio valor de uso e a coloca, portanto, numa relação de troca com alguma espécie individual de mercadoria diferente dela mesma, em vez de representar sua igualdade qualitativa e sua proporcionalidade quantitativa com todas as outras mercadorias. A forma simples de valor relativo de uma mercadoria corresponde à forma de equivalente individual de outra mercadoria. Assim, o casaco possui, na expressão relativa de valor do linho, apenas a forma de equivalente ou a forma de permutabilidade direta com relação a essa espécie individual de mercadoria, o linho. Entretanto, a forma individual de valor passa por si mesma a uma forma mais completa. Por meio da mesma, o valor de uma mercadoria A é certamente expresso apenas em uma mercadoria de outro tipo. Qual é, porém, a espécie dessa segunda mercadoria, se casaco, se ferro, se trigo, etc., é totalmente indiferente. Assim, conforme ela entre numa relação de valor com esta ou aquela outra espécie de mercadoria, surgem diferentes expressões simples de valor de uma mesma mercadoria. Nota 22a. O número de suas possíveis expressões de valor é apenas limitado pelo número de espécies de mercadorias diferentes dela. Sua expressão individualizada de valor converte-se, portanto, em uma série constantemente ampliável de suas diferentes expressões simples de valor. B. Forma de valor total ou desdobrada. Z mercadoria A igual U mercadoria B ou igual V mercadoria C ou igual W mercadoria D ou igual X mercadoria E ou igual, etc. Abre parêntese, 20 varas de linho igual um casaco ou igual 10 libras de chá ou igual 40 libras de café ou igual um quarter de trigo ou igual 2 onças de ouro ou igual meia tonelada de ferro ou igual, etc. Fecha parêntese. 1. A forma relativa de valor desdobrada. O valor de uma mercadoria, do linho, por exemplo, é agora expresso em inumeráveis outros elementos do mundo das mercadorias. Qualquer outro corpo de mercadorias torna-se espelho do valor do linho. Nota 23. Assim, aparece esse valor mesmo pela primeira vez verdadeiramente como gelatina de trabalho humano indiferenciado, pois o trabalho que o gera é agora expressamente representado como trabalho equiparado a qualquer outro trabalho humano, seja qual for a forma natural que ele possua e se, portanto, se objetiva em casaco ou trigo ou ferro ou ouro, etc. Por meio de sua forma-valor, o linho se encontra, portanto, agora também em relação social não mais apenas com outra espécie individual de mercadoria, mas sim com o mundo das mercadorias. Como mercadoria, ele é cidadão deste mundo. Ao mesmo tempo, depreende-se da interminável série de suas expressões que é indiferente ao valor mercantil, à forma específica do valor de uso na qual ele se manifesta. Na primeira forma, 20 varas de linho igual a um casaco, pode ser casual que essas duas mercadorias sejam permutáveis em determinada relação quantitativa. Na segunda forma, ao contrário, transparece imediatamente um fundamento essencialmente diferente da manifestação casual e que a determina. O valor do linho permanece de igual tamanho, seja ele representado em casaco, ou café, ou ferro, etc., em inumeráveis mercadorias que pertencem aos mais diferentes proprietários. Desaparece a relação eventual dos dois donos individuais de mercadorias. Evidencia-se que não é a troca que regula a grandeza de valor, mas ao contrário é a grandeza de valor da mercadoria que regula suas relações de troca. 2. A forma equivalente particular.
Cada mercadoria, casaco, trigo, chá, ferro, etc., vale na expressão de valor do linho como equivalente e, portanto, como corpo de valor. A forma natural determinada de cada uma dessas mercadorias é agora uma forma equivalente particular ao lado de muitas outras. Do mesmo modo, as variadas espécies de trabalho determinadas concretas úteis contidas nos diferentes corpos de mercadorias figuram, agora, como outras tantas formas particulares de efetivação ou de manifestação do trabalho humano como tal. 3. Insuficiências da forma de valor total ou desdobrada. Primeiro, a expressão relativa de valor da mercadoria é incompleta porque sua série de representações não termina nunca. A corrente em que uma equiparação de valor se liga a outra permanece sempre prolongável por meio de cada nova espécie de mercadoria que surge, a qual fornece o material para a nova expressão de valor. Segundo, ela forma um mosaico colorido de expressões de valor desconexas e diferenciadas. Se finalmente, como deve ocorrer, o valor relativo de cada mercadoria for expresso nessa forma desdobrada, então a forma relativa de valor de cada mercadoria é uma série infinita de expressões de valor, diferente da forma relativa de valor de qualquer outra mercadoria. As insuficiências da forma relativa de valor desdobrada refletem-se na sua forma equivalente correspondente. Como aqui a forma natural de cada espécie particular de mercadoria é uma forma equivalente particular ao lado de inumeráveis outras formas equivalentes particulares, existem, em geral, apenas formas equivalentes limitadas, das quais cada uma exclui a outra. Do mesmo modo, é a espécie de trabalho determinada, concreta, útil, contida em cada mercadoria equivalente particular, apenas forma de manifestação particular, portanto, não exaustiva do trabalho humano. Este possui, em verdade, sua forma de manifestação completa ou total no ciclo inteiro daquelas formas particulares de manifestação. Porém, assim, ele não possui nenhuma forma de manifestação unitária. A forma relativa de valor desdobrada consiste numa soma de expressões de valor ou equações da primeira forma, como 20 varas de linho igual 1 casaco, 20 varas de linho igual 10 libras de chá, etc. Cada uma dessas equações contém reciprocamente a equação idêntica: 1 casaco igual 20 varas de linho, 10 libras de chá igual 20 varas de linho, etc. De fato, quando um homem troca seu linho por muitas outras mercadorias e, portanto, expressa seu valor numa série de outras mercadorias, então necessariamente os muitos outros possuidores de mercadorias precisam também trocar as suas mercadorias por linho e, conseguinte, expressar os valores de suas diferentes mercadorias na mesma terceira mercadoria, em linho. Invertamos, portanto, a série 20 varas de linho igual 1 casaco, ou 10 libras de chá, etc. Isto é, expressemos a relação recíproca implicitamente já contida na série. Então obtemos C. Forma geral de valor. 1 casaco igual 10 libras de chá igual 40 libras de café igual 1 quarter de trigo igual 2 onças de ouro igual meia tonelada de ferro igual X mercadoria A igual etc. mercadoria igual 20 varas de linho. 1. Caráter modificado da forma valor. As mercadorias representam agora seus valores 1. De modo simples, porque é na mesma mercadoria, e 2. De modo unitário, porque é na mesma mercadoria. Sua forma valor é simples e comum a todas, portanto, geral. As formas 1 e 2 chegaram ambas a expressar apenas o valor de uma mercadoria como algo distinto de seu próprio valor de uso ou de seu corpo de mercadoria. A primeira forma resultou em equações de valor como 1 casaco igual 20 varas de linho, 10 libras de chá igual meia tonelada de ferro, etc. O valor do casaco se expressa como algo igual ao linho, o valor do chá como algo igual ao ferro, etc. Mas algo igual ao linho e algo igual ao ferro
Essas expressões de valor do casaco e do chá são tão diferentes quanto linho e ferro. Essa forma, evidentemente, só se encontra na prática dos primeiros começos, quando produtos de trabalho se transformam em mercadorias por meio da troca casual e ocasional. A segunda forma distingue o valor de uma mercadoria de seu próprio valor de uso de maneira mais completa, pois o valor do casaco, por exemplo, confronta agora sua forma natural em todas as formas possíveis, como algo igual ao linho, ao ferro, ao chá, etc., como tudo mais, exceto algo igual ao casaco. Por outro lado, toda a expressão comum de valor é aqui diretamente excluída, pois na expressão de valor de uma mercadoria aparecem agora todas as outras mercadorias apenas sob a forma de equivalentes. A forma de valor desdobrada encontra-se de fato pela primeira vez tão logo um produto do trabalho, gado, por exemplo, seja trocado por diversas outras mercadorias, não mais por exceção, mas habitualmente. A forma obtida por último expressa os valores do mundo das mercadorias numa e mesma espécie de mercadoria, isolada das outras, por exemplo, no linho, e representa assim os valores de todas as mercadorias por meio de sua igualdade com o linho. Como algo igual ao linho, o valor de cada mercadoria não apenas distingue-se do seu próprio valor de uso, mas de qualquer valor de uso, e justamente por isso ele é expresso como aquilo que ela tem em comum com todas as mercadorias. Essa forma é a primeira, portanto, a relacionar realmente as mercadorias entre si como valores, ou as deixa aparecer reciprocamente como valores de troca. As duas formas anteriores expressam o valor de cada mercadoria, seja numa única mercadoria de espécie diferente, seja numa série de muitas mercadorias diferentes dela. Em ambos os casos é, por assim dizer, questão particular da mercadoria individual dar-se uma forma de valor, e ela o realiza sem que contribuam as outras mercadorias. Estas desempenham contrapostas a ela o papel meramente passivo do equivalente. A forma valor geral surge, ao contrário, apenas como obra comum do mundo das mercadorias. Uma mercadoria só ganha a expressão geral do valor porque, simultaneamente, todas as demais mercadorias expressam seu valor no mesmo equivalente, e cada nova espécie de mercadoria que aparece tem que fazer o mesmo. Evidencia-se, com isso, que a objetividade do valor das mercadorias pode ser a mera, abre aspas, existência social, fecha aspas, dessas coisas. Somente pode ser expressa por sua relação social por todos os lados, e sua forma, por isso, tem de ser uma forma socialmente válida. Na forma de igual ao linho, todas as mercadorias aparecem agora não só qualitativamente iguais, como valores sobretudo, mas também, ao mesmo tempo, como grandezas de valor quantitativamente comparáveis. Ao espelhar sua grandeza de valor num único material, no linho, essas grandezas de valor refletem-se mutuamente. Por exemplo, 10 libras de chá igual 20 varas de linho, e 40 libras de café igual 20 varas de linho. Então, 10 libras de chá igual 40 libras de café. Ou, 1 libra de café contém apenas 1/4 da substância de valor, trabalho, contida em 1 libra de chá. A forma valor geral relativa do mundo das mercadorias imprime à mercadoria equivalente excluída dele, o linho, o caráter de equivalente geral. Sua própria forma natural é a figura de valor comum a esse mundo, o linho sendo, por isso, diretamente trocável por todas as outras mercadorias. Sua forma corpórea passa pela encarnação visível, pela crisálida social geral de todo o trabalho humano. A tecelagem, o trabalho privado que produz linho, encontra-se ao mesmo tempo em forma social geral, na forma de igualdade com todos os outros trabalhos. As inumeráveis equações em que consiste a forma valor geral equiparam, sucessivamente, o trabalho realizado no linho a cada trabalho contido em outra mercadoria e tornam, com isso, a tecelagem a forma geral de manifestação do trabalho humano enquanto tal. Assim, o trabalho objetivado no valor das mercadorias não se representa apenas de um modo negativo, como trabalho em que todas as formas concretas e propriedades úteis dos trabalhos reais são abstraídas. Sua própria natureza positiva é expressamente ressaltada. Ele é a redução de todos os trabalhos reais à sua característica comum de trabalho humano,
ao dispêndio de força de trabalho do homem. A forma valor geral, que representa os produtos do trabalho como meras gelatinas de trabalho humano indiferenciado, mostra por meio de sua própria estrutura que é a expressão social do mundo das mercadorias. Assim, ela evidencia que no interior desse mundo, o caráter humano geral do trabalho constitui seu caráter especificamente social. 2. Relação de desenvolvimento da forma valor relativa e da forma equivalente. O grau de desenvolvimento da forma valor relativa corresponde ao grau de desenvolvimento da forma equivalente. Mas é de se notar que o desenvolvimento da forma equivalente é apenas expressão e resultado do desenvolvimento da forma valor relativa. A forma valor relativa simples ou individualizada de uma mercadoria faz de outra mercadoria equivalente individual. A forma desdobrada do valor relativo, esta expressão do valor de uma mercadoria em todas as outras mercadorias, imprime nelas a forma de equivalentes particulares de diferentes espécies. Por fim, uma espécie particular de mercadoria recebe a forma geral de equivalente porque todas as outras mercadorias fazem dela o material de sua forma valor unitário e geral. No mesmo grau, porém, em que se desenvolve a forma valor em geral, desenvolve-se também a antítese entre ambos os polos, a forma valor relativa e a forma equivalente. Já a primeira forma, 20 varas de linho igual um casaco, contém essa antítese, mas não a fixa, conforme se lê essa mesma equação de frente para trás ou de trás para frente, cada uma das duas mercadorias extremas, como linho e casaco, encontra-se na mesma medida, ora na forma valor relativa, ora na forma equivalente. Aqui ainda requer esforço fixar a antítese polar. Na forma 2, só uma das espécies de mercadoria pode de cada vez desdobrar totalmente seu valor, ou ela mesma possui apenas a forma valor relativa desdobrada, porque e na medida em que todas as outras mercadorias se encontram em confronto com ela na forma equivalente. Aqui não se pode mais inverter os dois lados da equação de valor, como 20 varas de linho igual a um casaco ou 10 libras de chá igual a um quarto de trigo, etc., sem modificar seu caráter global e transformá-la da forma valor total na geral. A última forma, a forma 3, por fim, dá ao mundo das mercadorias forma valor relativa social geral, porque, e na medida em que, com uma única exceção, todas as mercadorias que lhe pertencem são excluídas da forma equivalente geral. Uma mercadoria, o linho, encontra-se, pois, na forma de permutabilidade direta em todas as outras mercadorias ou na forma diretamente social, porque e na medida em que todas as demais mercadorias não se encontram nela. Nota 24. E, inversamente, a mercadoria que figura como equivalente geral é excluída da forma valor relativa unitária e, portanto, geral do mundo das mercadorias, para que o linho, isto é, qualquer mercadoria que se encontra na forma equivalente geral possa, ao mesmo tempo, participar da forma valor relativa geral, ela teria de servir de equivalente a si mesma. Nós obteríamos então 20 varas de linho igual a 20 varas de linho, uma tautologia em que não se expressa nem valor nem grandeza de valor. Para expressar o valor relativo do equivalente geral, temos sobretudo de inverter a forma 3. Ele não possui nenhuma forma de valor relativa em comum com as outras mercadorias, mas seu valor se expressa relativamente na série infinita de todos os outros corpos de mercadorias. Assim apresenta-se agora a forma valor relativa desdobrada ou a forma 2, como forma valor relativa específica da mercadoria equivalente. 3. Transição da forma valor geral para a forma dinheiro. A forma equivalente geral é uma forma do valor em si. Ela pode ser recebida, portanto, por qualquer mercadoria. Por outro lado, uma mercadoria encontra-se apenas na forma equivalente geral, forma 3, porque e na medida em que é excluída por todas as demais mercadorias como equivalentes. E só a partir do momento em que essa exclusão se limita definitivamente a um gênero específico de mercadorias
A forma valor relativo unitária do mundo das mercadorias adquire consistência objetiva e validade social geral. Então, o gênero específico de mercadoria, com cuja forma natural a forma equivalente se funde socialmente, torna-se mercadoria-dinheiro, ou funciona como dinheiro. Torna-se sua função especificamente social e, portanto, seu monopólio social, desempenhar o papel de equivalente geral dentro do mundo das mercadorias. Entre as mercadorias que na forma 2 figuram como equivalentes particulares do linho e na forma 3 expressam em comum seu valor relativo em linho, determinada mercadoria conquistou historicamente essa posição privilegiada, o ouro. Se substituímos, pois, na forma 3, a mercadoria linho pela mercadoria ouro, obtemos D. Forma dinheiro. 20 varas de linho igual. 1 casaco igual. 10 libras de chá igual. 40 libras de café igual. 1 quarto de trigo igual. Meia tonelada de ferro igual. X mercadoria A igual. 2 onças de ouro. Ocorrem modificações essenciais na transição da forma 1 para a forma 2, da forma 2 para a forma 3. Em compensação, a forma 4 não difere em nada da forma 3, a não ser que agora, em vez do linho, possui o ouro a forma de equivalente geral. O ouro se torna, na forma 4, o que o linho era na forma 3, equivalente geral. O progresso apenas consiste em que a forma de permutabilidade direta geral, ou a forma equivalente geral, se fundiu agora definitivamente por meio do hábito social com a forma natural específica da mercadoria ouro. O ouro só se confronta com outras mercadorias como dinheiro por já antes ter se contraposto a elas como mercadoria. Igual a todas as outras mercadorias, funcionou também como equivalente, seja como equivalente individual em atos isolados de troca, seja como equivalente particular ao lado de outros equivalentes mercantis. Pouco a pouco passou a funcionar, em círculos mais estreitos ou mais extensos, como equivalente geral. Tão logo conquistou o monopólio dessa posição na expressão de valor do mundo das mercadorias, torna-se mercadoria-dinheiro, e só a partir do momento em que já se converteu em mercadoria-dinheiro distingue-se a forma 4 da forma 3, ou a forma valor geral se transforma em forma dinheiro. A expressão relativa simples de valor de uma mercadoria, por exemplo, do linho, na mercadoria que já funciona como mercadoria dinheiro, por exemplo, o ouro, é a forma preço. A, abre aspas, forma preço, fecha aspas, do linho é, pois, 20 varas de linho igual 2 onças de ouro. Ou, se 2 libras esterlinas foi o nome monetário de 2 onças de ouro, 20 varas de linho igual 2 libras esterlinas. A dificuldade no conceito da forma dinheiro se limita à compreensão da forma equivalente geral, portanto, da forma valor geral como tal, da forma 3. A forma 3 se resolve retroativamente na forma 2, a forma valor desdobrada e seu elemento constitutivo é a forma 1, 20 varas de linho igual 1 casaco, ou X mercadoria A igual Y mercadoria B. A forma mercadoria simples é, por isso, o germe da forma dinheiro.